Recuperação do Johan, meia do Galo, que estava no departamento médico desde o fim de junho, estava se recuperando de uma lesão no tornozelo, teve ligamento, rompimento, né, de ligamento e tudo, já se recuperou e por isso iniciou o período de transição física. Ontem a gente até trouxe por aqui também que o Zaratio iniciou esse período de transição, também se recuperando de lesão. Então, neste momento, o Atlético não tem nenhum jogador no departamento médico do clube. Só o Zaratio e Johan, que eram os últimos que estavam por ali, estão agora nesse período de transição física e muito provavelmente não vão ser relacionados para a partida de sábado contra o Flamengo, mas pelo menos é uma novidade do Galo, sabendo que nessa temporada o Atlético não teve nenhum período em que o departamento médico esteve vazio. O Allan Kardec, por exemplo, né, que acabou virando o ano no departamento médico, se recuperando de uma lesão na coluna, teve até uma hérnia de disco, precisou de cirurgia, e ele ficou no departamento médico até junho. Depois disso, ainda teve Pedrinho, teve Johan agora, Zaratio. Outros jogadores passaram pelo DM do Galo. Então, por isso, esta é a primeira vez que o Atlético comemora este número, né? Ficando aí com o departamento médico vazio. Quero saber, pelo menos, uma vitória do Galo nessa semana, né? Pensando nisso. Ó, o microfone, agora sim. Pois é, seu Lélio Gustavo, notícia boa, né? Porque contratações, pelo visto, parece que não teremos. Inclusive... Temos novidade em relação a isso, daqui a pouquinho vou falar também. Eu tava pegando o gancho, Giovana, da matéria que tá lá no nosso portal, porque a fala do Bruno Musi não foi muito animadora, não. Se tivermos reforço, vai ser um ou outro e olhe lá. Mas, ô Lélio Gustavo, considerando que reforços provavelmente não teremos tantos nessa janela, pelo menos os atletas de volta, Lélio Gustavo. Faz muita diferença ter todo mundo no elenco, né? Não, aí é outra coisa, né? Principalmente a boa notícia que é o retorno do Zaratio. Quando ele conseguiu jogar bem, quebrou aí um jejum, né? Acabou com um jejum sem marcar gol, um ano sem balançar as redes, fez o gol contra o América e se contundiu. Quando ele poderia, né, iniciar uma sequência de fato mais positiva do que ele vinha tendo quando estava jogando ainda sob o comando do técnico argentino e esse gol saiu já sob o comando do Filipão no clássico contra o América. Então vamos ver. Com todo mundo aí, o leque de opções fica ainda maior, sem dúvida alguma. Diga lá, Gil. Bora lá, então, para poder falar sobre essa, talvez, novidade, né? Realmente essa conversa que o Bruno Musi, hoje CEO do Atlético, teve com o Breno Galante, uma entrevista ontem. Ele foi perguntado sobre essa questão dos reforços. A gente lembra, na verdade, que a janela de transferências que está aberta neste momento fecha no dia 2 de agosto. Então, o Atlético tem aí pouco mais de uma semana para poder concretizar, de fato, uma possível transferência. Mas o que o Bruno Musi disse nessa entrevista? Ele falou que o Atlético pensa ainda em trazer um reforço, pelo menos um reforço, só que não tem nenhum nome assim encaminhado, digamos assim. Ele falou que o que pode travar é, de fato, as negociações não acontecerem, não conseguir evoluir, o Atlético não conseguir evoluir na contratação de um jogador, mas apesar disso o Atlético ainda tem esperanças, digamos assim, de trazer um atleta ainda nessa janela de transferências. E aí o que disse o Bruno Musi? Ele falou que pensa em trazer um jogador que poderia ser mais novo, mesmo fazendo algum investimento, né? Porque o Atlético, principalmente nas últimas contratações, né, adotou aquela estratégia de contratar um jogador que estava em algum momento sem clube ou estava em fim de contrato para justamente não precisar pagar um valor de multa ou até para comprar o jogador, não investir um valor na compra. De acordo com o Bruno Musi, neste momento o Atlético estaria, quem sabe, disposto a contratar um jogador neste sentido, pagar por um jogador, só que aí teria que ser um jogador mais novo, né, para o Atlético, quem sabe, no futuro ter algum negócio, né, fazer a venda dele novamente, conseguir algum lucro com este atleta. Então, neste momento, este é o objetivo do Atlético, pensando em contratações na janela de transferências. Bruno Musi não quis citar nomes, não quis citar posição, não falou nada em relação a de fato, qual seria esse foco do Galo no momento, mas disse que poderia ser sim um jogador mais novo. E aí a gente entra naquelas especulações, porque o Rodrigo Muniz, atacante hoje que está na Inglaterra,
seria esse nome forte para o Atlético neste momento, porque é um jogador novo, é um atacante, né, um jogador que poderia ser bastante utilizado no Galo hoje, sabendo da situação do clube, né, que vendeu 2 atacantes no início dessa temporada, o Ademir e o Eduardo Sacha. Então seria um jogador que ele tem 22 anos, é novo, poderia passar por aqui, inclusive já passou na base do Atlético, é mineiro. Então poderia sim ter esta relação. Até ontem eu estava observando no Instagram do Rodrigo Muniz, ele desejou parabéns pro Hulk. Aí a torcida do Atlético já fica maluca, né? Ele postou uma foto ali ao lado do Hulk carregando uma camisa do Atlético. Então a torcida do Atlético já comemorou, mas importante destacar que não existe nenhuma fala oficial do Galo em relação a isso, é apenas especulação, mas poderia ser um nome sim para o Galo contratar nessa janela de transferências. O que barraria, claro, é a questão da grana. O Atlético, de acordo com o Bruno Musi, estaria sim disposto a investir um pouco, mas fazendo aquela parcela, um pagamento parcelado, não tão grande assim. E como é um jogador novo vindo da Inglaterra, o Galo poderia precisar de fato desembolsar uma grana maior. Ô Gil e Lélio, ouvintes, outro nome que eu percebi em alguns grupos e redes sociais seria o do Luciano Vieto, o atacante argentino de 29 anos que estava no Al Hilal da Arábia Saudita e foi o carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes. Não tem, obviamente, nada certo. Estamos no campo das especulações ainda, como a própria Giovana disse. Tem algumas matérias falando que o pai dele está tentando convencê-lo a jogar no futebol brasileiro. O Vasco seria um dos times interessados no futebol do atacante argentino. Mas nos grupos aqui de Atlético e tal, a gente vê o pessoal perguntando: e o Luciano Vieto tá na pauta de novo, tá chegando? Eu confesso que me lembro vagamente dele no Mundial de Clubes. E, obviamente, por não assistir o Campeonato Saudita, ou Sauditão, ô Lélio Gustavo, eu não posso dar tantos detalhes aí sobre o atleta. Te lembras dele, Lélio Gustavo? Eu não, também estava internado e a televisão lá na enfermaria era minúscula, né? Eita. Então, aí eu não me lembro, mas eu me lembro, assim, de muita felicidade no hospital, né? Isso aí, sem dúvida alguma. Mas, de qualquer maneira, se era titular do time do Al Hilal, que era comandado pelo Ramon Dias, né? Certamente um bom jogador. E o Vasco vai sair na frente, porque o Ramon Dias é o técnico do Vasco. E o Rodrigo Muniz é um jogador que custa aí 10 milhões de euros ou mais, não sei. E não sei se ele vale isso tudo não, viu, Rafa? Com sinceridade. Porque o centroavante titular lá era o Mitrovic, né? Que acho que saiu fora... que saiu para a Arábia Saudita, ele que é sérvio, né? Também. Não sei. Mas de qualquer maneira é melhor do que nada, né? Porque tem que fortalecer. E o Rodrigo, olha que eu vejo muitos jogos do Fulham. Eu nunca vi o Rodrigo jogando pelo Fulham. Você acredita? Que isso? Nunca vi. Nunca vi. Eu vi esse menino que era lá, o Andrés Pereira, matando a pau, o William matando a pau. Arrumaram outro jogador muito bom, um português, acho que é Palhinha o nome dele, inclusive. Jogando bem, sabe? Mas o Rodrigo eu não vi jogando, não. Não vi. O Mitrovic parece que tá já fechado com o Al Hilal, né? Foi informação do Rony Ramos, lá do Relevo. 58 milhões de euros. O Muniz, sinceramente, também dos jogos que vi do Fulham, não me lembro dele. E o valor de mercado do Vieto, que aí é termômetro do que eu tô vendo, tá, galera? Não é informação, especulação. O valor de mercado dele seria 2,5 milhões de euros. Ele tá sem clube, depois que saiu do Al Hilal, foi formado pela base do Estudiantes de La Plata, jogou pelo Racing Clube de Avejaneda, depois já se picou pra Europa, foi pro Vídea Real, Atlético de Madrid, jogou também no Sevilha, no Fulham também, Lélio, na temporada 18-19, no Sporting de Portugal e depois foi pro Al Hilal e pro Al Shabab. Ficou ali entre o Al Shabab e o Al Hilal, voltou pro Al Hilal e agora está sem clube. Bora ver se o Galo vai trazer realmente algum reforço aí nessa janela do meio do ano, Giovana. E ainda sobre esse assunto, informação importante em relação a essa janela de transferências. Atlético e Palmeiras são os únicos clubes da Série A que ainda não contrataram nessa janela que foi aberta no início do mês, né? No início do mês de julho. Então, o Atlético e Palmeiras, 2 equipes que se enfrentam no mês que vem pelas oitavas de final da Libertadores, são os únicos clubes que ainda não se reforçaram neste momento.
E assim como a torcida do Atlético está cobrando, a torcida do Palmeiras também cobra neste momento aí, pede para a Leila, fala que avião não entra em campo, mas enfim. Então o Atlético e o Palmeiras, esses dois clubes que a gente sempre destaca, né, fala de elenco, etc, seriam esses duas equipes que no momento ainda não trouxeram reforço nessa janela. Isso é estranho, né? Gera essa movimentação. Acho que, Gil, toda janela de transferências, né, Lélio, tem essa questão, tem que trazer, precisa trazer, vai trazer quem? Se não tem na categoria de base, o caminho natural é contratar alguém de fora. Isso é fato. E a base do Atlético, apesar de termos o Alisson Santana, que subiu profissional, a gente sabe que não tem tantos destaques assim na base do Atlético. Isso aqui não precisa ser nenhum gênio, é só acompanhar pra gente ver o futebol de base do Atlético e ver que a gente não tem tantas grandes revelações assim. No caso do Palmeiras, na boa, eu acho até estranho, porque olha o elenco do Palmeiras, Lélio. Será que precisa de tantos reforços assim? Acho que a galera tá pegando pesado com a direção, porque o elenco, cara, é um negócio absurdo. Tem muito jogador de ponta lá no Palmeiras, cara. Mas é uma coisa que aconteceu, né? Com o Palmeiras é o que aconteceu com o Atlético. Jogadores saíram e não houve reposição, né? O Atlético também deixou muitos jogadores saírem e a reposição não aconteceu neste ano. Você pega aí, o último que chegou foi o Batalha, né? Foi muito por necessidade ainda. A gente não sabia se o Alan sairia ou não, mas ele veio para o lugar dele, já que ele estava lesionado, chegou às pressas aí e acabou sendo uma boa contratação. Mas, por exemplo, Ademir e Sacha foram embora. Não veio ninguém para o lugar. Ninguém veio para o lugar. Saiu agora o Nathan Silva. Ninguém veio para o lugar dele. O Dodô, né, ele faz com que com a sua saída ela faz agora com que o Rubens seja definitivamente o lateral esquerdo, né? Então dificilmente vai voltar a jogar como meia com a camisa do Atlético, mas é outra posição que o Atlético não foi buscar. Você observando bem, mas bem mesmo, o Atlético deveria contratar, na minha opinião, um lateral direito, um zagueiro, ou até mesmo dois, né, para falar a verdade. Deveria buscar talvez um homem para o meio de campo e mais um atacante. Essas seriam as posições que eu reforçaria o Galo. No caso, o meio-campo, um meia armador, né, Lélio? Porque com aquela característica mais aguda, né, do camarada que faz o jogo correr. É o cara de um toque na bola, um armador. É uma posição carente do futebol brasileiro. É a posição que o Atlético ficou carente porque o Cuca fritou tanto o Nacho aqui que ele acabou indo embora de vez pro River Plate, né? Sabe? Jogador com a característica. O Nacho, até a internet vaiava o Nacho, amigo. Aí é difícil, né? Mas é porque, Giovana, o torcedor também, ele vê um argentino que joga de 10, ele acha que o cara tem que ser o Messi ou o Maradona, né, Gil? Que pega a bola, parte pra dentro. E o Nacho, ele tinha sua importância, gente. O Nacho, ele sem a bola atraía a marcação, tinha passe qualificado, aquele passe que quebra a linha defensiva. E agora quem criticou, você pode ter certeza, viu? Que tá sentindo falta de alguém com as características do Nacho, Giovana. O pessoal tá com saudade realmente de Nacho Fernandes no Atlético, foi vendido ao River Plate aí no fim do ano passado, né? No fim da temporada passada foi vendido ao River Plate. Dando sequência então a esse noticiário do Atlético, pra gente encerrando por aqui. O Atlético treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo, como eu disse no início da programação, o Johan foi liberado pelo departamento médico, então também está nesse trabalho de transição, assim como o Zarate, só que esses dois jogadores não devem estar à disposição de Filipão para a partida de sábado contra o Flamengo, jogando na Arena Independência pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem contar esses dois jogadores, o Atlético não vai ter nenhum desfalque para essa partida, pensando, claro, já focado nas próximas semanas. O Atlético, então, tem essa novidade, essa boa notícia. Hoje, pela manhã, o Atlético fez o treinamento sob comando do Filipão, né, mas com os olhares também do Sérgio Coelho, presidente do Atlético, que está cada vez mais tentando se aproximar do grupo. Ele que vai ser o CEO do futebol do Atlético durante essa transição, essa passagem para a nova gestão da SAF, o Atlético virando o clube empresa. Ele vai deixar a presidência da associação, né, que acaba até nesse ano, porque ele terminou o mandato dele, né, de 3 anos, o triênio dele termina no fim desse ano.
não vai ser candidato à reeleição e vai fazer parte então do clube dessa outra maneira, sendo CEO do Atlético, comandando também a parte do futebol. Então vai poder sim, vai ter, né, a obrigação de ter esse contato maior. Ele que até entrevista a gente aqui na semana passada durante a aprovação da SAF, falou que como presidente ele acabava tendo várias funções, cuidava também da parte financeira e etc. Então, ficando por conta do futebol, ele vai poder ter um olhar mais atento, de fato, ao elenco masculino e feminino profissional do Atlético, pensando já na próxima temporada. Para fechar, então, ingressos à venda, Rafa, para essa partida de sábado contra o Flamengo. Desde hoje de manhã, às 11 da noite, o Atlético vai liberar a venda para todos os públicos. Por enquanto, só aquela galera que tem algum tipo de sócio-torcedor pode fazer a compra, mas jogo na Arena Independência, expectativa, quem sabe, de casa cheia. Tem gente até querendo usar aquela máscara lá contra o Palmeiras, né, em agosto. A torcida do Atlético já está fazendo todo esse movimento também, mas o próximo jogo do Galo em casa é no sábado contra o Flamengo, partida importante, o Atlético 8 jogos sem vencer. Não, mas Atlético e Palmeiras é no Independência também? Não falei isso não. Não. Eu falei que a torcida do Atlético está se movimentando para poder usar a máscara do pânico no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, sim, mas antes desse confronto tem a partida importante no sábado, que tem muito torcedor na bronca que não quer ir ao estádio. Mas o momento é sábado, o Atlético precisa vencer o Flamengo e o apoio da torcida é importante. Camarada que não quer assistir Atlético e Flamengo é tá de brincadeira, né? Devia então torcer para um time de cricket.